Vamos estar aqui, irmãos, mais uma vez, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu sei que alguns aqui vieram de longe, um pouquinho mais baixo vai dar a microfonia. Eu estou falando de longe, tá? Agora melhorou. Eu sei que alguns aqui vieram de longe, vieram estar conosco, assim também como nós. Viemos lá de Goiás para estarmos aqui, porque cada um de nós temos um compromisso aqui, amém? Amém. Você tem um compromisso porque conheceu o trabalho e sabe da presença do Senhor neste lugar. E eu tenho um compromisso porque também sei que a presença do Senhor neste lugar é infalível. E eu estou aqui porque sou servo também, amém? Assim como vocês. E sou servo dele, servo de vocês também, amém? Por quê? Eu estou aqui para servi-los, amém? Graças a Deus. Eu até costumo dizer que nós não estamos aqui como alguém que, vamos dizer, não, viemos como ministros do Senhor. Eu prefiro dizer que sou aquele jumentinho que trouxe Jesus. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui olhando para cada um de vocês novamente, depois de muitos dias. Vamos orar juntos, irmãos? Ficamos de pé. Ademir, meu irmão anda muito também, né? Não estava lá em Goiás, já está aqui. Ele esteve lá em casa. Tive uma oportunidade de conhecê-lo. O Ademir e muitos outros aqui. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Nós vamos orar para que o Senhor possa abrir o nosso coração, nossos ouvidos ao entendimento da palavra, para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. Fale com o Senhor. Você quer desligar de tudo agora. Você quer guardar o que você aprender aqui nessa noite. E não deixe, fala com o Senhor, não deixe o inimigo levar a palavra desta noite. Amém? Senhor Jesus, guarda, Senhor, esta palavra no coração de teus filhos. Senhor Jesus, que cada um possa nesta noite ouvir e guardar no coração essa semente pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar sobre mim para ministrar essa palavra. Que o Senhor possa estar operando através da palavra. Não deixe o inimigo arrebatar, Senhor, essa semente que for semeada no coração dos teus filhos. Não deixe que nada venha lhes tirar a atenção, mas que seja guardada cada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Meus irmãos, muitas bênçãos nós temos para contar, muitos testemunhos, porque, graças a Deus, o Senhor nos deu esse privilégio, que nós temos invocado o seu nome e Ele tem nos honrado. Graças a Deus, não porque julgamos ser merecedores, mas porque o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pelo amor do seu próprio nome, Ele nos escolheu para operar sinais desses dias. Nós vamos ver aqui uma passagem no primeiro livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Minha alma a Deus suplica,
capítulo 1, versículo a partir do 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, pela sua sabedoria. Vou repetir aqui o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Amém. Amados, agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo. Voltem atrás no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, palavra do Senhor Jesus, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o quê? Irmãos, pode dizer junto comigo? Versículo 17, o Espírito da verdade, que não pode receber. Por quê? Porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, que habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui no versículo 17, o Senhor Jesus disse: Aleluia. Que o Espírito da verdade o mundo não conhece. O mundo não consegue ver, nem o conhece. E ele olhando para os seus discípulos, mas vocês conhecem. Vocês conhecem. Ele disse, porque ele habita com vocês. E ele estará em vós. Amém? Então, há uma diferença. Citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, quando havia uma divergência, um debate entre eles, havia uma discussão, e Paulo foi instruí-los com a sabedoria divina, com o poder, pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo foi ensinando a eles, de maneira que foi falando com eles, que havia uma diferença entre um homem natural e um homem espiritual. Por isso que muitas conclusões que os coríntios estavam tirando, e muitas
muitas conclusões dos coríntios, natural. Era natural. Por isso que havia aquela divergência entre os irmãos, entre eles. Porque muitos eram naturais. E no meio do povo de Deus não pode haver pessoas naturais, ou seja, como crentes, como cristãos. Uma vez sendo cristãos, sendo batizados, por isso precisa ser conscientizados que são pessoas espirituais. Isso quer dizer o que, pastor? Que não temos que discutir. Não temos que discutir com as pessoas naturais a palavra de Deus. Se você percebeu que a pessoa é natural, não discuta. Se a pessoa natural não tem conhecimento, ou mesmo que ele seja uma religiosidade, mas você está vendo que é uma religiosidade, mas que é uma pessoa natural, porque há muitas religiosidades naturais que são do mundo. É isso mesmo. Não é só porque a pessoa diz eu sou religioso que quer dizer ele é espiritual. Aqui o Senhor Jesus disse no livro de João: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele estava falando do Espírito Santo, o Consolador. E diz: o mundo não pode receber porque não habita, porque não conhece, porque não vê nem conhece. E ele diz: mas vocês conhecem. Falou com os discípulos: vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará em nós. E agora, nesta noite, vamos fazer uma reflexão e examinarmos a nós mesmos se somos homens, pessoas espirituais. Tá, se você diz: pastor, eu acho que eu não sou, eu sou um militante de hoje, eu não ainda não aceitei Jesus, não tenho nenhuma religião, não estou seguindo. Então, mas você pode se tornar um espiritual a partir de hoje, a partir de agora, porque isso nós precisamos querer. É como aquela moça que estava louvando aqui disse: nós precisamos querer isso. Você quer ser espiritual, você precisa querer. Nós alcançamos a pessoa espiritual querendo, abrindo o coração para as coisas de Deus. No capítulo 2 de 1 Coríntios, eu quero que os irmãos compreendam melhor. 1 Coríntios, só que dessa vez não é no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo, a partir do 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Observe, com atenção, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos ser pessoas sempre espirituais. Glória a Deus. Amém. E não naturais. Não naturais. Porque o natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque isso me parece loucura. Para eles, as coisas de Deus é loucura. Quando a pessoa é natural, ele procura encontrar uma maneira de distorcer de Deus, ao invés de penetrar, de buscar o Espírito de Deus, de penetrar nas coisas de Deus, porque o coração está trancado, porque não abre para as coisas de Deus. Mas o dia que a pessoa, não precisa nem estar na igreja, em casa mesmo, se você dobrar os joelhos e falar, eu quero ser uma pessoa, ter o entendimento dessas coisas, Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual, eu quero entender as tuas coisas, me abre o meu coração e o entendimento para que eu possa compreender as suas coisas. Então Deus vai te dar o discernimento. Eu vou só citar para os irmãos um exemplo. Vamos supor, essa semana me ligou um rapaz, me fazendo umas perguntas. Respondi com carinho, com amor. Porque o homem espiritual, ele não pode ignorar. O homem que é espiritual, ele tem. Se ele é espiritual, ele tem o amor de Cristo. E é o dom de Deus. Você tem que saber que a pessoa, nem todo mundo é espiritual, mas às vezes querem ser espiritual. Me ligou um rapaz com dúvida. E me perguntou, pastor, por que, quando a missionária, ele citava a missionária, a maneira dele era uma maneira de pessoa natural. Ele diz, quando a missionária operou lá naquele rapaz, tirando uma veia, por que a veia saiu sem sangue? Não tem sangue na veia. Então eu respondi para ele, porque era Deus, respondi em cima. Ele operou daquele jeito porque ele é Deus, não é homem. Se fosse homem, ia ter sangue. Mas porque era Deus, não tem sangue. Porque Deus não faz como homem, Deus faz diferente. Deus pode tirar qualquer órgão seu sem sangue, ou com sangue, do jeito que ele quiser. Porque ele é Deus, ele não é um homem. Amém. Glória a Deus. Aí ele me perguntou assim, eu posso pegar esse material aí, levar para fazer um exame, se é de humano? Eu falei para ele assim, olha, porque a gente nota na hora a naturalidade. Eu falei, olha, se Deus permitir, quem sou eu? Né? Mas eu te digo uma coisa, a pessoa desse jeito, ele nunca vai, para ele nada vai servir. Se faz exame, se deixa de fazer, se confirma, se não confirma. Sabe por quê? Aí eu respondi para ele que eu teria que ter a permissão de Deus, porque isso é coisa de Deus, quem opera é Deus, não é ele. E aí eu falei com ele, se Deus permitir, tudo bem. Aí nós vamos orar a ele. Mas olha, vamos dizer que alguém, as coisas, a ciência não combina com o Espírito de Deus. Você querer combinar as duas coisas, não. Ou você abre o coração para a fé, ou então, meu irmão, se você quiser querer colocar a ciência, através da ciência, para descobrir o poder de Deus, graça do Senhor, não, isso não é por aí. Se a pessoa examina, tá, aí vamos supor, leva para um laboratório e
e lá está o alto. É de humano. Quando as coisas naturais, sabe aonde isso vai parar? Surge outro natural, para reforçar. E diz: queremos saber aonde está o defunto, porque não acredita que são de Deus. E assim não termina nunca. Ciência não combina com o Espírito. As coisas do Espírito de Deus é do Espírito de Deus. Ou você crê que Deus está no negócio e olha de maneira espiritual. Se você olhar de maneira espiritual, eu te pergunto: o que te interessa mais? O que saiu da pessoa ou a cura da pessoa? Glória a Deus. Para quem é espiritual, vai procurar quem recebeu a cura. Escuta aqui. E você, como é que está se sentindo? Aí é diferente. Vai vai no outro, vai nos 20. Eu falei isso para ele: por que você não entra no nosso site e observa quantas testemunhas? E o próprio Jesus disse que por 2 ou 3 testemunhas, qualquer fato se dá por verdade. Amém? Amém? Qualquer fato se dá por verdade.